com vocês de como é que eu acho que a gente pode começar a pensar em resolver isso. Nós não vamos resolver isso de imediato, nem dizer, o Brasília precisa fazer a conta fechar, assim por diante, né? Mas se a gente começar a apontar numa direção melhor, talvez não na nossa geração, mas na geração dos filhos, daqui a 20, 30 anos o Brasil está numa situação melhor, na situação que mereceria, tá? Uns problemas que eu identifico em relação à nossa sociedade, em relação ao nosso setor público. A gente tem um problema de apontar errado o vetor. No Brasil, eu digo assim, tudo isso aqui é cultura, tá? A cultura que se aponta aqui não é o que eu vou fazer para vocês, infelizmente é o que vocês vão fazer para mim. Então, muitas vezes se olha qual é o benefício que eu vou ter. Mas eu quero saber o que os outros vão pagar a conta. E não do que eu vou fazer para os outros. O problema do modelo de incentivo é isso, né? O camarada faz a coisa errada e não vê acontecer. Ontem eu vi notícia de um advogado que disse, não, eu larguei, não quero mais, porque o cara que assassinou meu pai eu vi na rua. A gente cria um modelo de incentivo que a pessoa que erra não é devidamente punida ou não tem responsabilidade pelo que faz, não vai dar certo. E além disso, é a forma como a gente enxerga o outro. Essa coisa do salvador da pátria. Então a gente olha para a política e diz, eu quero o cara que vai, como se tivesse alguém lá, qualquer político que seja, tá? Botasse um dedo mágico e resolvesse os problemas. Isso não vai acontecer. Aqui é para mostrar que a gente tem algumas questões comportamentais que mostram que o ambiente em que a gente vive acaba criando toda uma situação na qual a gente acaba se adaptando. Nesse caso aqui, à direita, é o exemplo de uns testes que eles fizeram, em que as pessoas tinham que apontar, dar uma série de respostas no exercício, e depois elas botavam um papel para picar. E diziam quantas elas tinham respondido e respondido certo. E elas recebiam dinheiro por isso. Então, digamos, eu respondi 10 questões certas, R$2 por cada questão, eu recebo R$20. Só que, como o papel era picado, o avaliador não poderia saber se ela estava mentindo ou não. Só que a mentira é que o papel não era picado, era só picado à borda. Então, eles sabiam se as pessoas tinham, de fato, mentido ou não. E eles identificaram que a maior parte das pessoas, de fato, trapaceiam. E o grande drama não é daqueles que trapaceiam muito. O drama é que a maioria trapaceia pouco, digamos assim. Só que como essa maioria trapaceia, o valor ficava bastante significativo. E aí que tem um lado que é interessante, que é o seguinte. Quando eles fazem esse teste, uma pessoa propositalmente age para errar, ela digamos assim, eu acertei tudo, mas ela responde tão rápido, digamos, o teste demoraria meia hora, mas ela responde em 2 minutos, todo mundo está vendo que ela está mentindo. E aí ela sai e retira o máximo de dinheiro. Ela é um artista ali na história, um ator. Mas o fato de ver aquilo causa um impacto em todos os outros. Os outros estão vendo, esse cara está sacaneando. O que acaba acontecendo em relação ao comportamento das demais pessoas é que elas roubam, trapaceiam muito mais. Porque elas passam a aceitar esse tipo de comportamento. O outro caso aqui que eles fizeram é essa maquininha onde você bota dinheiro e tira o produto. Bota o dinheiro e tira o produto. Só que nesse caso, tirava o produto e vinha o dinheiro junto. E aí eles identificaram que, numa média, as pessoas tiravam de 4 a 5 produtos. Então, era como se houvesse um limite moral para dizer assim, não, é legal, 4 a 5 eu vou tirar. E mais do que isso, eles identificaram que as pessoas chamavam amigos, conhecidos. O cara, vai ali na máquina porque está dando. Por quê? Porque isso cria um senso coletivo de que, eu estou fazendo errado, mas ele também está fazendo, e assim por diante. Então tem esse tipo de reflexão de como a gente pode, como é que a gente enxerga o meio à nossa volta. Há um tempo atrás entrou lá eu tenho uma corretora de seguros ali na Carlos Train, entrou um cara na corretora e me chamaram. Eduardo, tem uma pessoa que quer te receber, quer conversar contigo. Aí eu fui receber a pessoa levantou e veio assim para mim, eu queria que me ajudasse, eu quero me encostar no INSS. Meu reflexo foi assim, mas cara, esse cara quer se encostar nele, ele está bem, ele está vivo, está caminhando, está 100%. O governo agora vai fazer um trabalho em termos de revisão de aposentadorias, benefícios de invalidez e do auxílio-doença no INSS. Como é que acontece hoje nesse nosso meio cotidiano? A gente enxerga alguém que de repente tem um benefício que não deveria ter, está sacaneando, mas a gente não enxerga que a gente está pagando a conta disso. Porque parece que tudo Brasília paga. Como é Brasília que paga, é como se eu não sentisse. Se na verdade toda a nossa vida, todo o nosso setor público fosse só Santa Cruz, você ia dizer, peraí, se esse cara aqui está recebendo e não deveria estar recebendo, é porque no Hospital Ananeri está faltando dinheiro que não deveria estar faltando.
Mas a gente não consegue criar esse senso na comunidade porque a gente se afasta, se desloca disso, acha que tudo é Brasília. Então a nossa relação com Brasília é uma relação distante. Acaba sendo essa situação em que cada um praticamente tenta defender o seu interesse. E aí é o que eu digo, o problema não está no lucro, o problema está nos valores morais. Pega esses exemplos, N exemplos que a gente vê. Feirante vende com agrotóxico na feira orgânica. Médico que faz cirurgia que não precisava fazer. O problema é o lucro, o problema é o valor moral. As pessoas estão fazendo o que não deveriam fazer. É isso que a gente tem que trabalhar para melhorar. Esse senso maior de responsabilidade. Vamos comparar com o Brasil. Como é que é aqui no Brasil? O cara cava o pênalti, não foi pênalti, o cara não encostou, ele chuta o pênalti para fazer e ainda aponta o dedinho para o céu. Quantas vezes a gente não viu aqui? O cara dá para fazer o gol, pã, bota a mão e comemora com a galera. Esse dia agora o Brasil foi eliminado contra o Peru, aí achou feio, né? O cara deu um raquetaço pro Peru e fez o gol. Óbvio que é ruim, né? Mas é do jeito que a gente joga o jogo, infelizmente. Então isso aqui é para trazer um pouco dessa reflexão. Será que não vale a pena jogar limpo? Parece que a gente cria um ambiente assim tão ruim que, eu vou jogar sujo também. É isso que eu quero procurar em termos de reflexão. Olha o que uma sorveteria fez em Santos. Responsabilidade tua, não vou olhar se tu vai pagar. Bota na caixinha o dinheiro. 16% dos pagamentos foram esquecidos. O problema mais grave não é isso, é que daqui a pouco alguém vai pegar e vai arrancar essa caixa e vai levar embora. Então assim, a gente não tem essa dificuldade de assumir mais a responsabilidade do que não é meu, né? Não é, eu achei uma carteira ali, essa carteira de alguém, vou achar o dono e vou devolver para ele. Mais do que esse senso, é um senso moral, assim, não é porque alguém, o dinheiro não é meu, eu tenho que devolver para ela. Um exemplo que se dá é assim, ó, eu estou lá no mercado, eu encontrei essa câmera aqui para comprar. Pô, que legal, né? Mas, se essa câmera aqui eu pegar e botar no bolso, eu levo na mão grande, né? Eu posso esquecer a chamada contraprestação pecuniária, né? Então eu estou avaliando fazer essa sacanagem com o mercado, estou levando essa câmera na mão grande. Só que quando eu fui pegar a câmera, eu olhei ali, tem uma outra câmera apontada para mim, dizendo assim, sorria, você está sendo filmado. Aí eu, opa, pera, vai dar problema. Nessa hora, o meu problema não foi um julgamento moral, foi só cagaço. Meu julgamento moral falhou. Eu ia levar a câmera. Eu não levei porque eu vi ali que a casa ia cair. Então a gente tem que refletir mais na nossa sociedade em relação a esse senso, a forma como a gente lida com as pessoas, né, para poder melhorar. Esse cara chama Michael Sandel, ele usa uma abordagem que eu gosto bastante, assim, que eu tenho procurado cada vez mais usar, que é de mais participação, assim, né? Quero ouvir a opinião de vocês, assim por diante, o que você acha, se é a favor, se é contra, assim por diante. E ele veio para o Brasil refletir sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é bom ou não é bom? Então lá tem uma blitz, tem uma blitz, eu sei que o cara bebeu, eu vou avisar meu amigo, não vai por ali. Está certo ou não está certo? Ele está errado beber e dirigir, mas como é que a gente faz? E ele não conseguiu criar assim, um julgamento em relação ao jeitinho brasileiro, que parece que é uma particularidade muito enraizada no Brasil, de se isso é bom ou se isso é ruim. E agora vamos fazer uma reflexão, saiu na Gazeta recentemente, quando a política fura a fila. Você está com um problema de saúde, um familiar ou seu, você não vai fazer força para daqui a pouco ter uma vantagem e conseguir driblar, furar a fila? Vamos lá. Recentemente, isso é uma coluna, esse Paulo Germano, e ele disse o seguinte, a culpa não é nossa. Apontado ali à direita, ele escreveu então, achamos uma porcaria porque as nossas instituições não funcionam bem. Quando você avalia as nossas instituições, legislativo, executivo, judiciário, como você avalia legislativo, executivo e judiciário? Se o seu filho doente estivesse há 2 anos aguardando uma cirurgia no SUS, por exemplo, e um servidor lhe oferecesse um furo na fila, você não pensaria em pagar? Talvez sim, porque o Estado tirânico que abre caminho para as pilantragens cotidianas e para conviver com instituições que funcionam mal, o jeitinho brasileiro é às vezes a única saída. Se o Estado funciona, as instituições funcionam, não há por que trapacear. E aí ele coloca aqui o lado bom que parece que está melhorando. Esse ambiente de lava-jato, de a gente ver que os políticos estão cada vez mais sentindo a pressão, que isso pode estar sinalizando de uma forma melhor. A culpa é nossa ou não é nossa? A culpa é em parte nossa, sim, a gente não pode fugir da responsabilidade, mas a gente tem que olhar o modelo como um todo e ver o que a gente pode fazer ao nosso alcance. Não adianta só ficar de novo aquela coisa, eu estou mal financeiramente, a culpa é do banco que me cobra um juro alto. Mas onde é que está a minha responsabilidade em não pegar esse empréstimo? A culpa é lá dos políticos, mas onde é que está a minha responsabilidade em votar melhor?
Onde está a minha responsabilidade em fazer a minha parte? E aí vem esse lado, como eu falei para vocês antes, um pouco dos problemas do lado, como eu vejo a sociedade, como eu vejo o Estado, o setor público. Corrupto demais, grande demais, incompetente demais. O Estado, o setor público é praticamente como um dinossauro lento fazendo uma faxina, ele só chega arrebentando tudo que ele vê pelo caminho. Como é que a gente pode fazer para melhorar? A gente consegue protestar aqui, dia 31 agora o pessoal está marcando o protesto. Então, de repente, vamos lá de novo. Mas eu já estou prevendo que para esse o nível de adesão vai ser bastante baixo. Antes, quando a gente tinha mais esse ambiente político de fora Dilma, tinha uma coisa mais emocional, assim, que estava pegando mais, movimentava mais. Hoje em dia isso não existe. O que eu advogo é o seguinte, não adianta a gente ir aqui para a rua, seja com Dilma, Temer, Cunha, seja por gritar, fora Dilma, fora Temer. Não vai ouvir, Brasília não ouve. Brasília não ouve, eles estão a milhares de quilômetros de nós. Quem é que nos ouve? Quem está aqui perto. É o vereador local que vai nos ouvir. Então, se a gente começar a fazer esse trabalho mais localmente, em termos de melhorar a política local, pode refletir lá. Porque eles não nos ouvem, mas eles ouvem os políticos que estão aqui. Se esses caras começarem a enxergar que politicamente mudou a realidade nas cidades, que é onde a gente vive, essa percepção pode mudar. E aí vem isso, ó, o que tem feito o seu vereador? Isso aqui eu tirei lá de um quadro em Caxias, que eu estou muito em Caxias. E aí eu destaco alguns aqui. Vamos lá, Guilherme Seben. O que você fez, vereador? Projeto que declara o ABB utilidade pública. Parabéns, muito bom. O que se adiantou? Nada. Vocês vão pegar a maior parte dos vereadores, o que eles fazem? É nome de rua, é homenagem e assim por diante. Quanto custa a Câmara de Vereadores em Santa Cruz? Não estou dizendo que tem que acabar com a Câmara de Vereadores, mas quanto custa isso? 10 milhões de reais por ano. Vai entregar o que de volta? E aí, de novo, vamos fazer uma reflexão. Eu participei de um programa de rádio do Vilela. Vocês conhecem o Vilela? Vocês não me conhecem, vocês conhecem o Vilela. Aí o Vilela diz assim para mim, outro integrante, não sei se vocês conhecem o movimento João da Silva, que eu faço parte, e ele disse, vocês têm que se candidatar. Eu falei, cara, como é que eu vou me candidatar? Olha só como eu tenho que evoluir esse processo. Imagina hoje o seguinte, nós temos uma situação caótica em termos de segurança. Dada essa situação, uma pessoa que tem um problema de saúde pode procurar um vereador para dizer o seguinte, me leva para Porto Alegre para tentar resolver. O vereador não pode fazer isso. Se ele fizer, ele está usando dinheiro público em benefício pessoal. Mas ele faz. Ao fazer, em tese, ele resolve o problema dessa pessoa. Só que ele está, na verdade, se alimentando de uma situação caótica para se vender como uma solução. Se menos vereadores tivesse, se menos assessor tivesse, se o salário fosse menor, mais dinheiro sobrava no município, no local, e havia a chance da pessoa ter o problema dela resolvido na cidade era muito maior. Mas como o nosso sistema não faz isso, a gente não consegue caminhar nesse sentido. A maioria dos assessores não atua na Câmara, a gente não sabe direito o que eles fazem. Sessões extraordinárias sem remuneração, consequência, plenário vazio. Como é que a gente faz para melhorar isso? A gente melhora a qualidade do nosso voto, a gente melhora a forma como a gente discute política, a gente cobra mais. Olha o que uma moça colocou acho que é um restaurante beira de estrada, Gramado Xavier. Não falar em política. Existe hoje muita polarização, eu odeio fulano, eu amo fulano, uma coisa assim. O ponto é, gente, a gente tem que lidar mais com política, falar mais de política, cobrar mais responsabilidade, porque senão é isso. Eles criam toda uma farra, todo um circo, e a resposta que a gente tem para as pessoas que de fato precisam ter uma resposta do setor público, que é receber melhor educação, saúde, segurança, é que isso não vem. Então, o segredo é falar. Esse aqui é um vídeo que o pessoal está distribuindo para ajudar nessa reflexão na vida nas cidades, né, o papel do vereador, do prefeito.
Nesse movimento de ondação a gente está procurando fortalecer, e é de certa forma isso que eu também tento passar como recado para vocês, é que esse trabalho político local a gente tem que procurar fazer. O ajuste fiscal todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ajustar o seu orçamento. Reduziu o número de vereador? Não, não reduziu. Reduziu o salário de vereador? Não reduziu. Reduziu o assessor? Então, olha como é difícil a peleia. Mas é porque a gente ainda não consegue, entre aspas, incomodar suficientemente. Uma das coisas que a gente tem brigado bastante é pela tribuna popular, para assim como eles vão lá na frente podem falar, para a gente poder falar, para qualquer pessoa poder falar. E nesses praticamente ano e meio que a gente tem batalhado nisso aqui em Santa Cruz, a gente não tem conseguido levar isso adiante. Mas é isso que a gente precisa, que vocês, quando tem um problema, não precisem ir lá do vereador para falar, possam se sentir à vontade para ir lá na frente falar. Só que eles fazem de tudo para evitar, porque o que eles gostam é tapinha nas costas e maionese na época da campanha, bastante quermesse e depois o que se salva é o lado deles, né? Então, trazer um lado mais crítico é importante e até mesmo para a gente refletir em relação à legislação, né? Quanto à legislação besta, porque, via de regra, o município tem muito pouca coisa que ele pode fazer, a gente acaba vendo isso. A Porto Alegre aprovou o fim do saleiro. Pô, salvaram a minha vida. Faz mal, tá bom, então não pode mais ter saleiro na mesa, né? O governo libera a turista para entrar com salame, queijo, doce de leite. Graças a Deus, né? Estava preocupadíssimo de não trazer mumu quando fosse viajar. É triste, né? Então, na boa parte das vezes, essas intervenções são muito ruins, elas acabam prejudicando a nossa vida, não ajudam em nada.